Oi, gente. Eu sei que eu tô horrível, né? Mas enfim, eu decidi que eu vou compartilhar algumas reflexões aqui. E vai ser assim mesmo, entendeu? Vai ser uma coisa bem assim, espontânea. Quando vir na minha cabeça, eu vou ligar a câmera e vou falar, tá? Aí depois eu vou juntar tudo num vídeo só. E é isso aí que vocês vão assistir agora, tá bom? Tive essa ideia porque eu tô aqui escrevendo. Olha esse caderninho, gente, que coisa mais linda. Ai, comprei na Shopee, é claro, né? Porque minhas coisas tudo da Shopee. Olha, lindo, né? É aqueles cadernos inteligentes que tem como acrescentar folha, você compra o refil, é tipo um fichário, né? Só que é mais moderno. E eu amei ele porque ele não rasga folha igual o fichário rasgava. E é muito bom. Enfim, já escrevi aqui umas 5 páginas só agora que eu sentei aqui, refletindo sobre a vida. E eu tenho uma reflexão muito legal, porque, porque, né, como vocês podem ver no meu perfil, no meu canal, eu postava vídeos antigamente e tal, e eu parei, né? Eu parei, aconteceu várias coisas na minha vida e tal, e aí eu perdi o foco, enfim, deixei passar. E aí eu sempre tentando voltar e eu nunca me sentia boa o suficiente. Os vídeos antigos eu privei todos por pura vergonha, porque eu sentia muita vergonha de assistir. Eu nunca achava que eu era boa o suficiente, que eu era boa, sabe? Sempre ficava me limitando o tempo inteiro. E eu ficava com vontade, eu ficava só na vontade. Era uma coisa que eu pensava, algum dia alguma coisa vai dar certo e eu vou conseguir, né? E aí eu percebi, depois que eu assisti o vídeo em questão, que era, acho que é Acredite nos Seus Sonhos, o título, eu até destranquei ele para quem quiser ver, porque para mim foi um tapa na cara. Eu não lembrava desse vídeo, eu não lembrava muito menos do conteúdo. Assim, não me surpreendeu, né? Porque o que eu falei no vídeo realmente é uma coisa que eu sempre acreditei, né? Que a gente tem que acreditar nos nossos sonhos, que a gente tem que correr atrás, a gente não pode ficar ligando muito pro que os outros vão pensar, a gente não pode ficar com vergonha. Em tese, eu concordo, né? Inclusive, fiz um vídeo sobre isso e realmente é o que eu penso. Só que na prática, no dia a dia, conforme as coisas iam acontecendo, eu fiz completo oposto. E é exatamente por isso que as coisas na minha vida deu errado. Né? E é justamente sobre isso que eu estou escrevendo. Que é muito natural quando as coisas vai dando errado, a gente começar a culpar as pessoas, e a gente colocar expectativa no outro, e a gente acabar se colocando no papel de vítima só porque as pessoas não estão fazendo o que a gente esperava que elas fizessem, né? Justamente esse era um problema que eu estava tendo. Eu estava nesse ciclo de, de coisas que estavam dando errado por N motivo, N razões, eu tentando de todas as formas fazendo dar certo, mas nunca deu, né? E por quê? Eu poderia ficar aqui dizendo tudo que deu errado. Tem um bom motivo para tudo que deu errado na minha vida. Tenho. Só que eu prefiro resumir tudo e pensar que só não deu errado porque eu simplesmente achei muito mais confortável em deixar para lá e aceitar a derrota do que insistir até dar certo, né? E é por isso que eu nunca me senti uma pessoa satisfeita. Eu sempre fui uma pessoa muito feliz, muito otimista. Isso, quem me conhece realmente sabe que por mais que eu tenha problemas, por mais que eu me sinta frustrada e triste, eu sempre soube que era uma fase, eu sempre sabia que ia passar em algum momento, eu sabia que, tipo assim, uma hora as coisas iam fluir de um jeito certo, né? Mas, infelizmente, não existe um momento certo para isso.
Isso não vai acontecer quando as coisas começarem a fluir bem na vida, né? Na verdade, as coisas só vão começar a fluir quando a gente entender que a gente não tem que recomeçar tudo do zero, que a gente tem que abandonar as coisas só porque elas não estão dando certo. Se é uma coisa que a gente realmente quer, é uma coisa que a gente realmente acredita, sabe? Aquele sonho, aquela vontade, não sei o que, a gente tem que correr atrás e fazer de tudo, sabe? A gente precisa realmente, tipo assim, excluir todas as desculpas pelas quais fizeram dar errado e tentar até esgotar todas as possibilidades, entendeu? E fazer o que tá, assim, ao nosso alcance. Não adianta a gente tentar criar um cenário perfeito para fazer o que a gente sonha. A gente precisa colocar em prática e aí talvez, provavelmente, esse cenário perfeito algum dia. Nossa, aqui é assim, gente, o tempo todo, mas enfim. Mas algum dia. Até perdi o raciocínio. Enfim, a gente não pode esperar, né, que o cenário perfeito chegar para a gente conseguir agir. Na verdade, a gente tem que agir e correr atrás desse cenário perfeito. Essa é a verdade. A gente não pode ficar esperando, entendeu? É muito fácil e confortável a gente culpar o ambiente, culpar as pessoas. É muito fácil, difícil é a gente se responsabilizar por algo que deu errado e dói, né? Dói muito. Não é uma coisa legal. Você, quando você realmente pontua o seu erro sem aquela questão de culpa, de remorso, não, é aquela coisa consciente mesmo, tipo, porra, isso aqui eu tava errando, entendeu? Quando você tem realmente essa consciência, as coisas meio que começam a mudar. E eu já tava tendo essa consciência, só que eu não tava conseguindo aceitar, né? Era difícil para mim aceitar. E aí as coisas mudaram quando eu vi um vídeo meu e eu fiquei chocada como esse vídeo casou tão bem com um dilema que eu tava tendo naquele momento, sabe? E aí eu meio que, opa, peraí, nada está perdido, a gente pode começar da onde a gente parou, né? O que que eu já fiz? Porque uma coisa que ninguém fala, mas é a verdade, é que muito se diz de recomeçar tudo do zero e tal, mas vocês já pararam para pensar que quando vocês recomeçam as coisas do zero, vocês estão escolhendo meio que esquecer tudo que você aprendeu com aquilo? Porque eu fiz isso, entendeu? Eu tinha uma necessidade o tempo inteiro de recomeçar, de me mudar, eu tava sempre me mudando, eu queria sempre recomeçar, eu queria criar aquele cenário maravilhoso na minha bolha e não sei o que lá. Mas aí, querendo ou não, a gente acaba esquecendo tudo que a gente aprendeu. E aí a gente vai e repete o mesmo erro em um lugar diferente, com pessoas diferentes. É um ciclo que nunca muda. O que que muda, o que que tem que mudar é aqui, ó. É a nossa mentalidade, é o nosso pensamento, é trazer os nossos sonhos, os nossos desejos para nossa realidade, entendeu? E não tentar levar os nossos sonhos para uma realidade que não existe. Porque é isso que muitas pessoas acabam fazendo, né? Infelizmente. E eu fiz muito. Eu falo que assim, Deus me usou para falar comigo mesmo. Que a Amanda de 7 anos atrás já não tinha uma vida fácil, né? Era tão otimista e tão pé no chão e tão verdadeira e tão focada. Aí eu pensei, cara, não existe eu estar tendo esse pensamento e ter essa realidade, está completamente incoerente. E aí ontem eu fiz uma reflexão e ontem o meu caderno chegou, aí eu falei, quer saber? Vou escrever. Aí eu tô aqui escrevendo para realmente não esquecer. Que eu preciso me lembrar que eu mesma acredito nas coisas que eu quero. E eu mesma já tinha essas coisas nas minhas mãos
e eu, infelizmente, não aproveitei. Mas também tudo bem, né? Porque faltava assim um pouco da maturidade. A gente só vai entender quando a gente passa pela situação. Então, sim, eu precisava passar por tudo isso. Eu precisava que as coisas realmente dessem errado do jeito que deu. Para agora, quem sabe, eu conseguir fazer as coisas certas, né? E uma dessas coisas é justamente isso aqui que vocês estão vendo. É eu ligar o celular e ter essas reflexões bem profundas que eu tenho comigo mesma, porque foram através delas que eu acordei. Olha que incrível, né? Eu poderia criar todo um cenário maravilhoso, com áudio bom, eu poderia arrumar meu cabelo, passar uma maquiagem, eu poderia fazer tudo isso e eu quero muito fazer isso. Só que eu não me sinto pronta. Todas as vezes que eu sento, eu tenho vídeos e vídeos gravados aqui que eu tô me sentindo bonita, eu tô num cenário melhor, tô com uma qualidade melhor e tal, só que o conteúdo nunca eu nunca consigo sentir verdade, eu não consigo sentir que eu estou sendo sincera em tudo que eu tô falando, entendeu? Porque na realidade, esse jeito aqui é exatamente assim que eu tô me sentindo por dentro agora. Eu tô me sentindo uma bagunça. Eu tô me sentindo confusa, né? Na verdade eu estava, porque a partir de desde ontem, né? A Amanda de ontem não é a mesma Amanda de hoje. Eu posso falar isso com muita certeza, porque ontem eu virou uma chavinha na minha cabeça que eu pensei, eu falei, cara, o momento é sempre agora. Se agora eu sentir vontade de sentar e gravar um vídeo, vai ser exatamente isso que eu vou fazer. Eu não vou me arrumar para isso. Eu não vou criar um cenário bonito. Eu vou aproveitar a oportunidade. Porque eu sinto que era isso que eu deveria fazer desde o começo. Mas eu queria tanto mostrar para as pessoas todas as minhas qualidades. Ai, porque além de bonita, eu sou inteligente, não sei o que, aquilo outro. Só que não existe. Se eu só me sentir bonita quando eu me arrumo, então eu não sou bonita. E tudo bem também. Quem liga? O que importa é que eu me sinto uma pessoa bonita, mesmo que seja só quando eu me arrumo. Mas isso também não vem ao caso, porque eu acredito que as coisas que eu tenho para falar é muito mais importante do que uma beleza, do que uma imagem, do que um cenário bonito, entendeu? Eu tenho certeza que esse vídeo, do jeito que eu tô, vai agregar muito mais na minha vida até, né? Porque em algum momento, se eu precisar, eu vou me lembrar desse vídeo, eu posso vir aqui assistir e me ouvir com muita atenção e muito carinho, né? E, consequentemente, vai agregar na vida de qualquer outra pessoa que esteja passando por isso, entendeu? E eu acho assim, as coisas que são ditas só faz sentido para quem precisa ouvir, entendeu? E realmente eu tive essa certeza, porque eu lembro que na época que me fez desistir do canal foi justamente eu não me sentir boa o suficiente para gravar vídeo. Eu sempre achei que eu nunca falava, eu sempre falava nada com nada, que eu estava sempre incoerente, eu achava que não estava muito claro as coisas que eu falava e eu nunca me sentia boa o suficiente. Eu sempre estava colocando um defeito em tudo. E foi isso que foi me desanimando. Não foi nem para você ver, que nem foi assim os problemas de fato que aconteceram na minha vida que me fez me afastar disso. Não foi. Foi porque eu não me sentia pronta, eu não me sentia boa o suficiente, eu não me sentia preparada para lidar com isso aqui, entendeu? E aí acabou me atrasando. Mas eu sinto que desde ontem o meu único arrependimento é se eu não começar. E todos os dias eu olho para minha lista de metas de 2025 e tá lá, voltar com o YouTube. Eu meio que tava só precisando de uma motivação boa o suficiente para colocar isso em prática de verdade.
E agora eu tenho, né? Que o vídeo de ontem, que foi gravado há 7 anos atrás e foi como um soco no meu estômago, um tapa na minha cara, ele foi o suficiente para lembrar quem eu sou, aonde eu tô e para onde eu quero ir, né? E eu me senti tão bem, eu me senti tão acolhida por mim mesma, que desde ontem eu tô com uma frase na minha cabeça, que é: ai de mim se não fosse eu. Faz sentido pra você? Porque na minha cabeça faz muito sentido essa frase. Ai de mim se não fosse eu. Cara, o que seria de mim se não fosse eu, se eu não tivesse gravado esse vídeo há 7 anos atrás? Se eu não tivesse tanta sabedoria e maturidade naquele momento para gravar aquele vídeo, que eu consegui entender perfeitamente tudo que eu disse. O que eu não conseguia entender e eu não botava fé no quão boa eu poderia ter sido se eu tivesse continuado, sabe? E isso, cara, em outro momento talvez me causaria uma culpa, um arrependimento de ter desistido, de ai meu Deus, lamentar. Só que isso me deu, na verdade, um conforto. Porque eu pensei, eu falei, caramba, se 7 anos atrás eu já era boa assim, eu sou boa agora. E eu posso melhorar ainda muito mais conforme eu for praticando. Então, sim, eu vou começar a gravar vídeo de qualquer jeito. E claro, quero sim trazer vídeos mais elaborados, onde eu esteja arrumada, onde eu esteja preparada para gravar. Mas eu não vou me limitar só a esses momentos, entendeu? Eu peço até desculpa, porque eu acho que ninguém é obrigado a me ver toda reguenguela desse jeito, mas eu juro, eu tenho certeza que se você tá aqui até agora, então você concorda comigo. Que eu não preciso criar um cenário incrível, perfeito, para fazer o que eu quero fazer. E eu sempre quis trabalhar com comunicação, né? Tanto que meu sonho era fazer faculdade de jornalismo. E depois que eu tentei e não deu certo, meio que eu deixei esse sonho de lado. E agora, depois de muito tempo refletir e depois de assistir o meu vídeo, é claro, eu consegui entender que, cara, eu já sou uma comunicadora, eu não preciso de uma faculdade para isso. Eu sou boa no que eu faço. Eu amo ajudar as pessoas. E ontem, pela primeira vez, eu tive uma noção consciente que eu mesma me ajudei. E aí, toda vez que eu penso nisso, a frase se repete na minha cabeça. Ai de mim se não fosse eu. Cara, enfim, minha cabeça já tá indo longe aqui, eu tô pensando várias coisas, eu tô me agradecendo muito, eu agradeço a Deus por tudo, porque também se não fosse Deus na minha vida, gente, nada eu seria, né? Porque eu acho que, na verdade, nada sou eu, tudo é Deus. Eu tenho essa percepção, mas como Deus habita em mim, também sou eu. Então, não tem como eu falar de mim sem falar de Deus, não tem como falar de Deus e não ter amor por mim, sabe? É uma coisa, sim, depende da outra. Então é isso. Eu só queria dizer que eu quero muito, sim, como eu venho planejando e prometendo há muitos anos, a voltar a levar o canal a sério, mas eu sinto que eu só vou conseguir fazer isso se eu fizer de qualquer jeito, que é pegar o celular, gravar um vídeo super aleatório, reflexivo do que eu tô sentindo no coração e falar assim, sem corte, sem edição, sem cenário bonito, sem cabelo e maquiagem, desse jeito aqui, com o cabelo cheio de frizz, entendeu? Me sentindo horrível, mas tudo bem.
É o que eu falei, eu tô num momento assim tão de amor próprio que eu nem digo que é questão de beleza física. Meu amor próprio é mais mental, meu intelecto. Tô numa fase que eu tô estudando demais, eu tô amando. Conforme eu vou estudando, eu vou entendendo as coisas, eu vou entendendo a vida, eu vou me entendendo, eu vou entendendo as pessoas, eu vou entendendo mais sobre Deus, eu vou entendendo sobre tudo e eu fico cada vez mais encantada. E é exatamente isso que eu quero mostrar, porque eu gosto de mostrar as coisas boas da vida. Eu gosto de mostrar o quão otimista eu gosto de ser, sabe? Então, eu preciso trabalhar mais esse meu lado, eu sinto isso. Eu acho que o que me prende muito e que me estagna demais no mesmo lugar é o medo que eu tenho de me expressar, porque a gente vive numa sociedade onde é errado você querer romantizar, né? Coloca entre aspas, porque enfim, cada um entende da sua maneira, mas assim, a gente vive numa sociedade que é errado a gente romantizar a nossa vida, sabe? A gente ser realmente grato, que a gente só vai ser feliz se a gente tiver dinheiro, se a gente tiver um trabalho estável e tal. E eu percebi que mesmo com a minha vida ruim, miserável e etc, 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 porque eu já passei por muitos maus bocados, mas uma coisa que eu sempre consegui reconhecer é que eu era feliz. Isso é muito bom, sabe? Eu percebi assim que eu poderia estar vivendo a pior fase da minha vida, eu sempre conseguia identificar ali uma boa fase, um aprendizado, um conforto, alguma coisa me fazia me sentir bem, me fazia me sentir feliz e agradecida. E eu, graças a Deus, eu nunca perdi isso. Eu acho que é por isso que eu tô aqui, sabe? Eu acho que é por isso que eu ainda não parti dessa para melhor, porque oportunidade não faltou. Mas eu acho que assim, a minha vontade de viver e de ser feliz sempre foi muito maior do que qualquer problema que eu poderia ter vindo a ter. E olha que eu tive problema dessa, sabe? Eu não gosto de ignorar os meus traumas, eu não gosto de ignorar os meus sofrimentos, eu não gosto. Eu gosto de ser feliz apesar deles, entendeu? Que fase ruim, todo mundo tem, todo mundo vai passar. O que realmente importa é se você consegue ser feliz em todas as fases da sua vida. E isso eu posso falar que eu fui, graças a Deus. E hoje, tendo essa consciência, eu consigo ser muito mais feliz. Que cada vez que eu vou ganhando consciência sobre as coisas, mais feliz no simples eu sinto que eu sou, sabe? E como eu tenho o poder de melhorar minha própria vida. E aí vem a frase de novo: ai de mim se não fosse eu. Gente, sério, essa frase vai ser o lema da minha vida. Maravilhosa. Enfim, eu acho que eu já falei demais. Eu vou ficando por aqui. Se você assistiu até o final, curte, comenta, compartilha. Tô brincando, não precisa se não quiser, mas dá uma curtida. Se quiser deixar um comentário carinhoso, fique à vontade. Se inscreva no meu canal para você ficar atento e atenta sobre novas reflexões. Eu estou criando coragem de aos pouquinhos ir liberando alguns vídeos. Eu não tenho muitos no canal, tá? Já devo adiantar, eu tenho pouquíssimo, tenho menos de 10. Mas alguns eu tô sentindo mais confortável em liberar, tá? Então, assim, os meus vídeos antigos que eu vou sentindo um pouco mais de conforto de liberar, eu vou liberando aqui. E eu convido vocês a assistirem, se inscreverem no meu canal. Convido vocês a participar desse momento, né, entre amigos, entre friends, de reflexões, de felicidade, de harmonia e paz, né? Eu acho que a vida ela já é difícil demais. Eu acho que o mundo ele já tá caótico demais. Eu quero que aqui esteja mais um espaço confortável, sabe?
tanto pra mim quanto pra vocês. E é isso, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido pra alguém, porque isso fez sentido pra mim. E eu estou muito feliz e grata. Ai, eu tô muito ansiosa, sabe? Eu tô feliz, eu tô ansiosa. E eu espero poder voltar aqui mais vezes e compartilhar mais reflexões com vocês. Tá bom? Um beijo grande. E sinta-se à vontade para vir aqui no meu canal todas as vezes que você se sentir um pouquinho triste, um pouquinho desmotivado, tá? Porque eu sempre vou estar trazendo aqui uma palavra de conforto pro seu coraçãozinho, tá bom? Do mesmo jeito que eu fui super útil para mim mesma, eu acredito que eu posso ser útil para várias pessoas. E se eu conseguir ser útil para mais uma pessoa além de mim, eu já estou muito feliz. Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!